Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Constante Planck. Eu sou o professor André Mendes e hoje iremos falar sobre velocidade instantânea, a derivada da função posição. Iremos aprender como se deriva uma função polinomial e resolveremos um exercício ao final da explicação. Então fiquem ligados e vamos para a aula. Se observarmos o velocímetro de uma moto, veremos que o ponteiro não fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Isso porque a velocidade da moto não é constante. Podemos concluir pela observação do velocímetro que a moto tem uma velocidade definida a cada momento. Mas como definir essa velocidade instantânea? Vamos supor que a função posição em relação ao tempo dessa moto seja dada por x de t igual a 2t ao quadrado, com x medindo em metros e t em segundo. Então, qual a velocidade da moto no tempo 5 segundos? Vamos calcular a velocidade média dessa moto no intervalo de tempo de 5 a 6 segundos. A velocidade média vai ser igual a x2 menos x1 dividido por t2 menos t1. O x2 é a posição final, ou seja, é a x de 6, posição no tempo 6 segundos. x1 é a posição inicial, que é a x de 5, posição no tempo 5 segundos. Substituindo os valores, temos 2 vezes 6 ao quadrado menos 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 6 menos 5. 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado, 25. 6 menos 5 igual a 1. 2 vezes 36, 72. 2 vezes 25, 50. 72 menos 50, 22 metros por segundo. Essa é a velocidade média da moto no intervalo de tempo de 5 a 6 segundos. Vamos usar agora o mesmo raciocínio, mas considerando intervalos de tempos menores. De 5 a 5,1 segundo, a velocidade média da moto é de 20,2 metros por segundo. De 5 a 5,05 segundos, a velocidade média é de 20,1 metros por segundo. De 5 a 5,01 segundo, a velocidade é de 20,02 metros por segundo. E de 5 a 5,001 segundo, a velocidade média é de 20,002 metros por segundo. Então notem que quanto mais encurtamos a variação do tempo, a velocidade média se aproxima de 20 metros por segundo. E a velocidade instantânea, quando t igual a 5 segundos, é definida como o valor limite dessa velocidade média. Ou seja, velocidade instantânea é igual ao limite de ΔX sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. Podemos dizer então que a velocidade instantânea é a derivada da função posição em relação ao tempo. ddt chamamos de operador diferencial, que indica o cálculo da derivada. X é a função posição em relação ao tempo. Essa é a notação de derivada proposta por Leibniz. Leibniz foi um diplomata alemão, nascido em 1646. Ele se formou em Direito, Teologia e Matemática com apenas 17 anos. E concluiu seu doutorado com 20. Em 1684, ele publicou a sua versão do cálculo, que estabeleceu as notações e regras para encontrar as derivadas usadas até hoje. Infelizmente, em 1690, surgiu uma disputa entre seguidores de Isaac Newton e Leibniz sobre quem teria inventado o cálculo. Leibniz chegou a ser acusado de plágio por alguns membros da Royal Society, mas a verdade é que ambos inventaram o cálculo independentemente. Newton chegou primeiro
a sua versão do cálculo, mas ele ficou receoso de publicar, então ele demorou um pouco para fazer essa publicação. É bom para o Leibniz que publicou primeiro. Voltando para a aula. A função posição ela é uma função polinomial de segundo grau, então vamos derivar essa função polinomial e achar a velocidade da moto no tempo 5 segundos. Então, como que a gente procede para fazer essa derivação? O expoente quadrado desce multiplicando 2 e subtrai uma unidade dele aqui em cima. Então, 2 menos 1 igual a 1, 2 vezes 2 igual a 4. Daí, a velocidade é dada pela função v igual a 4t. Para encontrar a velocidade no tempo 5 segundos, basta substituir t por 5, que a mágica acontece. Então, 5 vezes 4 igual a 20 metros por segundo. Vamos analisar o gráfico. A velocidade média num dado intervalo de tempo é dada pela inclinação da reta secante que passa pelo ponto T1x1 e T2x2. Se quisermos saber a velocidade instantânea no intervalo de tempo T1, por exemplo, basta calcular a inclinação da reta tangente no ponto T1x1. A função posição x de t de uma partícula que está se movendo ao longo do eixo x é x igual a 4 menos 6t², com x em metros e t em segundos. Em que instante e em que posição a partícula para momentaneamente e em que instante negativo e instante positivo a partícula passa pela origem? Bom, o primeiro passo deste problema é calcular a derivada da função x igual a 4 menos 6t². É uma derivada da posição em relação ao tempo. Então ela fica da seguinte maneira. Mas temos que fazer a derivada do 4 e do 6t². 4 é constante e a derivada constante é 0. Para derivar o 6t², descemos o 2 multiplicando 6 e subtrai uma unidade do expoente. 2 menos 1 igual a 1. Multiplicando 6 pelo 2, temos 12. Daí a derivada fica menos 12t, que representa a função velocidade. Agora, a gente pega a função velocidade, certo? Iguala a 0 para encontrar o tempo em que a partícula para. Se a partícula está parada, a velocidade dela é 0. Então, vai ficar menos 12t igual a 0. T vai ser igual a 0 dividido por menos 12, que é igual a 0. Então, a partícula para no instante t igual a 0. Substituindo este tempo na função posição, a gente vai encontrar a posição da partícula quando ela estiver parada. Então, x vai ser igual a 4 menos 6 vezes 0. 6 vezes 0 dá 0, sobra o 4. Então, a partícula estará parada na posição x igual a 4 menos. A partícula passa pela origem quando a posição x é igual a 0. Então, igualando a função posição a 0, temos 4 menos 6t² igual a 0. O 6t² passa para o outro lado com o sinal trocado. O 6 agora vai dividindo e reduzindo a fração, temos que t² igual a 2/3. E a raiz de 2/3 fica mais ou menos 0,82 segundos. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações das aulas. Um abraço e até a próxima.